Bom dia, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor. É muito bom poder retomar, estarmos aqui novamente reunidos, como a palavra diz, ao comboio quão suave é que os irmãos estejam em união. E nós aqui na igreja, você aí na sua casa, adore ao Senhor juntamente conosco, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você pode declarar isso mais uma vez? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a com profundas riquezas, tu sabes conhecer
digno da glória, Pai, porque o Senhor é grande e não há outro como o Senhor. Nós vamos declarar que Ele é grande. Grande é o Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
te agradecemos, nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu nome, porque só tu és o Deus eterno, só tu és o Senhor das nossas vidas, tu és o Deus a quem nós amamos, o Deus a quem nós servimos, e sempre, Senhor, para sempre nós queremos te adorar, para sempre nós te adoraremos de todo o nosso coração. Nós queremos declarar nesta manhã, Senhor, que nós te amamos, que nós te engrandecemos, que nós entregamos este louvor ao Senhor neste momento para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar. Isso. Obrigado aos irmãos do louvor. Irmãos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Hoje nós já estamos com um grupo muito maior de irmãos. Hoje nós temos, você que está aí não está vendo, né, a igreja, mas nós temos, hoje nós temos adolescentes, temos adultos e a maioria são jovens. O pastor ele gostaria de agradecer aí os jovens por estarem prestigiando este momento. E eu confesso à igreja que domingo passado eu estava muito pessimista, mas hoje já está retornando a alegria no coração. Mas ainda é estranho você ver aquele irmão que faz quase 90 dias aí, não, 90 não, né, mas já uns 60 dias que nós não vê, mais, né? Mais, e você não pode ir lá dar um abraço. Nossa, tem pessoas aqui que eu gostaria, todos, né? Gostaria tanto de dar um abraço apertado. O Zé lá embaixo me ensinou a abraçar. Ele chegou assim com os braços para mim, aí eu olhei meio esquisito para ele, ele falou, não pastor, ele fez assim. E apertou bastante o abraço. Aí eu entendi que ele estava me dando um abraço bem apertado. Né? E o pastor que gosta de abraçar, faz muita falta, irmãos, muita falta. Mas hoje, com o louvor aqui também, né? Obrigado aos irmãos do louvor que durante a semana ligaram para o pastor, né? Falando, pastor, nós estaremos lá assim. Muito obrigado. Eu não vou tomar muito aqui o nosso tempo, porque nós temos apenas uma hora de culto. Vamos dar aqui avisos que são pertinentes. Irmãos, hoje nós estaremos reabrindo a igreja do Caputera. Os irmãos lá já limparam, já cuidaram, já capinaram o terreno e está tudo bonito, né? O que era de fora, na terça-feira, eu e o pastor Marcos e o Rogério fomos lá e deixamos o lado de fora e ontem as mulheres para o lado de dentro, está tudo bonito lá e nós vamos reabrir o Caputera hoje, tá bom? E outra coisa, irmãos, que nós aqui devemos estar dando o aviso. Se você que está aí na tua casa quer continuar, né, quer frequentar os cultos, nós temos muitos lugares. Hoje nós estamos no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Desceu alguém? 23 pessoas nós temos. E ainda nós temos na igreja vários lugares que você pode estar frequentando. Mas se você, irmão, se sentir à vontade, né, quiser vir, fique totalmente à vontade, não é nada forçado. Mas eu estava sentado ali no banco e veio no meu coração assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu acho que, para mim, neste momento que eu estava ali, esse versículo ele tomou um outro significado. Um outro significado. E realmente hoje eu estou contente por estar aqui. Irmãos, eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus, e logo
Assim que eu finalizar a leitura, o Zezinho ele estará subindo para poder reger a igreja em Uílio, e creio que o Henrique estará acompanhando ele. Tá? A minha sugestão de leitura agora é 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente, é bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará, pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita no espelho, embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Bom dia, meus irmãos, tomando os devidos cuidados, né? Quem tem a Bíblia no celular? Nós estamos com um problema na mídia. O hino 154, tem o inário lá as pessoas procuram lá na Bíblia online, tem o inário, cantor cristão, hino 154, vamos colocar em pé. Estava meditando hoje de manhã, quando o profeta Jeremias, naquele momento de caos que eles estavam passando lá em Lamentações, ele fala lá no versículo 21 do capítulo 3, que eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. As promessas do Senhor nos dá esperança. Então nós devemos permanecer firmes nessas promessas dele toda manhã. No passado eu sofri aqui. Firme
Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu verbo, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais ilumina a luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu verbo, sim, firme nas promessas de Jesus. Olhe para os irmãos todos de máscara e a impressão é boa, que todos estão cantando. Que bom, que Deus abençoe. Poder sentar. Irmãos, nós vamos fazer uma breve meditação nesse texto. Com certeza seria muita pretensão tentar discorrer esse texto em tão pouco tempo. Esse texto aqui, um hino de amor cristão, ele com certeza ele daria aí mais ou menos uns 4 meses pregando sobre ele, um sermão de uns 4 meses, porque ele é muito complexo, mas nós vamos fazer uma pequena meditação nesse texto hoje. O apóstolo Paulo, ele está aqui, quando ele está escrevendo, ele está a respeito de colocando alguns itens para a igreja de Coríntio, que seriam itens necessários e que ajudaria a igreja a ser conduzida numa forma correta de culto. Então ele vai colocar ali algumas especificações, algumas coisas que ele entendia que seria necessário para a melhor condução da ordem do culto ali na igreja de Coríntios. Então ele vai colocar aqui alguns itens a respeito de a posição da mulher na igreja, a posição dos filhos na igreja, a posição dos homens na igreja, a função de cada um, de que forma cada um eles deveriam se portar dentro ali da igreja e automaticamente ao entorno da igreja, na sua vida fora do templo, mas no contexto de igreja no geral. Mais ou menos assim como nós estamos neste momento onde nós estamos voltando a nos reunir no templo, mas nós tivemos um momento onde nós ficamos afastados do templo, o pastor trabalhando ali online, muitos irmãos tendo acesso às mensagens do pastor, mas aquilo se resumia apenas na mensagem do pastor, mas nós, quando estávamos ali falando e vocês vendo o pastor falar, havia em nós um sentimento de que nós estávamos juntos como igreja. Primeiro aquele sentimento de igreja local, eu faço parte da Igreja Batista Manancial, e se o meu pastor está lá pregando, eu também estou ouvindo o meu pastor. E naquele momento ali, vinha a visão do Ibrahim, do Gerson, do Zezinho, do Rogério e de todos nós, pelo menos estou falando de mim, e creio que isso também passava na cabeça de vocês, a visão que nós usávamos do espaço do tempo para poder procurar não esquecer de ninguém.
E nas nossas orações também fazemos a mesma coisa, né? É uma coisa que o pastor faz muito. Quando ele está orando, ele olha para a igreja e ele sabe que o Zé senta ali, a Rosa gosta de sentar ali. Então assim vai passando. E aí nós temos aquela ideia de que mesmo não nos reunindo no templo, mas que nós fazemos parte de uma igreja local. Aí também a mente vai lá para os nossos irmãos do Caputera, como eles estão, o que eles estão fazendo. E depois nós temos aquela ideia de igreja, a igreja invisível de Deus, a igreja universal de Deus, aonde nós mentalizávamos todos os nossos irmãos em Cristo, espalhados por toda a face da terra, vivendo a mesma situação que nós estamos vivendo. E aqui o apóstolo Paulo, quando ele começa a dar estes itens para as igrejas, ele vai fazer o seguinte: ele vai ter na mente dele que vamos colocar regras para a melhor condução da igreja local, fazia com que as coisas se tornassem mais fácil dentro de uma orientação a qual ele estava dando. Então ali ele vai orientar sobre a ceia do Senhor, aonde ele vai determinar, eu creio que naquele momento ele deu a sequência, ou o início da sequência, da forma que nós celebramos a ceia nos dias de hoje, não é que cada um espere um momento, espere uns pelos outros. Ele vai começar a tirar aquele contexto de ceia antigo, que tinha a qual os que podiam mais levavam mais coisas para comer, não repartiam com aqueles que tinham menos. E ele vai orientar a igreja da forma pela qual ela tem que ceiar, que tomar a ceia do Senhor. E depois, para poder estar fazendo com que essa igreja se tornasse um organismo vivo, atuante, que trabalha, que desse resultado no desenvolvimento, para justificar a forma de ser uma igreja. Ele vai dizer que essa igreja ela possui dons, e ele vai colocar que cada um tem um dom específico na casa do Senhor, ou que um grupo tem o mesmo dom, porque se nós falássemos de um dom específico para cada um, não seria possível, porque aqui ele coloca um número limitado de dons. Mas nós sabemos que na igreja é assim: aquele que tem o dom da música, aproxima-se dos músicos; aquele que tem o dom de ensinar, ele aproxima-se daqueles que ensinam. Então, ele vai dizer que dentro da igreja tem grupos de pessoas que têm o mesmo tipo de dons, e ele vai orientar que eles utilizem esses dons para que a igreja ela se justifique atuando com os dons que Deus deu a ela. E ele vai começar a relatar que ele fala que os dons que o Espírito dá, ele vai dizer que são vários dons, vários dons que esse Espírito dá: sabedoria, e ele vai dizer o conhecimento, fé. E isso é nítido dentro da casa do Senhor, aonde nós vemos aquele que tem mais sabedoria, aqueles que muitas vezes vão conversar com aquele irmão, porque aquele irmão tem sabedoria. Eu gostaria de pedir uma orientação para ele. Aquele que tem o dom da fé. Tem pessoas que têm o dom da fé, embora eu digo que todo crente tem que ter o dom da fé, ok? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé é a que nos leva para o céu. Sem fé nós não vamos. Nós temos que ter fé em Jesus Cristo na eternidade, para que nós possamos ir para lá. Mas ele vai dizer aqui que um dom, que tem pessoas que têm o dom da fé para desenvolver esse dom dentro da igreja. Tem a fé salvífica, que o vai levar ele para a eternidade, mas ela tem aquela fé também que vai motivar os irmãos a estarem enfrentando as suas provações
na certeza de que eles serão vencedores no final, pela fé, pela esperança, pela aquela certeza de que vai acontecer. E ele vai dizer que dentro da igreja tem pessoas que têm dom de curar. Há pessoas que é nítido, que faz aquela oração de cura, e muitos são beneficiados pela cura dentro da igreja. Ele vai dizer que na igreja tem pessoas que têm o dom de fazer milagres, de realizar milagres, através de vários segmentos, de anunciar a palavra de Deus. E ele vai dizer que tem dons de falar línguas e tem também de interpretar línguas, que muitos dizem que o falar e interpretar é colocado num dom só. E ali, quando ele vai continuar essa questão, em seguida ele vai comparar a igreja como um corpo humano mesmo, aonde ele coloca que cada parte deste corpo, ele tem uma função. A função do nariz não é a função da boca, a função da orelha não é a função do pé e nem do dedo. A função de cada membro do coração não é do pulmão. E o apóstolo Paulo ele vai colocar aqui, sem um desses itens que compõem o corpo humano, ele pode viver, ele pode ter vida, mas ele será um corpo com algumas dificuldades a mais, se ele não tiver alguns dos itens. E o qual também alguns itens centrais, alguns órgãos centrais do corpo, que sem ele não se tem vida. E ele vai pegar a igreja e vai colocar esta igreja como sendo um corpo, onde cada um tem a sua função, e todo esse corpo ele vai funcionar. E ele vai discorrer isso com muita sabedoria. Depois ele vai citar de novo a questão dos dons. De novo ele vai fazer lá no 12, 27, ele vai citar de novo, ali, a partir do 27, ele vai citar de novo os dons que este corpo precisa de ter. No começo ele faz uma parada e pega o corpo humano e faz, e aí depois ele pegando os membros do corpo humano, quando dizendo que sem esses membros do corpo não vive, ele volta de novo nos dons, agora atribuído de novo à igreja, dizendo se a igreja ela vai desenvolver todos esses dons, ela vai funcionar mais fácil, ela vai funcionar com mais facilidade, ela vai dar menos trabalho para os seus líderes, ela vai dar menos trabalho no contexto que ela está inserida, e ela, utilizando isso, ela estará totalmente dentro daquilo que justifica a igreja pelo qual ela existe, que é desenvolver esses dons. Aí ele coloca, você pode ver que ele coloca os outros dons, que se nós fôssemos aqui agora pregar sobre cada um dos dons, nós poderíamos pregar 9 ou 12, 13 sermões a respeito dos dons, mas nós teríamos que buscar em todas as explicações no original, no grego, o que significa cada dom e transportar ele, passar ele para a igreja, para que os irmãos da igreja se identifiquem dentro desse dom. Porque se nós apenas falamos assim, uns têm o dom de curar, mas como assim? Como é que eu exercito esse dom de curar? O outro tem o dom de sabedoria, mas como é que eu eu exerço esse dom dentro da igreja? Precisaríamos com certeza destrinchar cada um deles em detalhe, para que nós pudéssemos saber a forma que eu aplicaria isso, e até mesmo para eu olhar para eu mesmo e falar assim, eu acho que eu tenho esse dom. Aí eu vou começar a desenvolver. Eu gosto, rapaz, assim, de orar, eu oro assim,
naturalmente. Porque nós sabemos que tem crente que tem que ser forçado a orar, né? Que não gosta de orar. Não é que você é pior, não estou falando isso. Mas é assim. E tem outros que oram com uma facilidade. Oram com uma facilidade. E outros têm que ser muitas vezes forçados. Forçado a orar. E aqui, só que quando ele está falando a respeito dos dons, ele dá uma parada. E ele vai falar sobre o amor. Só que o amor, quando ele escreve aqui sobre o amor, sobre o dom do amor, ele vai discorrer e ele vai explicar todinho a respeito desse dom. De que nós poderíamos pegar os itens desse amor, que ele é paciente, ele não arde em ciúmes. Poderíamos também explicar item por item. Mas aqui ele fez questão de explicar, de parar e pegar esse dom específico e destrinchar ele. E é interessante que eu gostaria de dizer para você aqui, que tem muitas pessoas que pensam que foi o Renato Russo que inventou isso aqui, tá? Mas não foi. É o contrário, o Renato Russo... Ou Camões, que ele... Camões também citou, né? Isso. Só que assim, quem é conhecedor da literatura, quem é escritor, é indispensável que ele tenha conhecimento desse texto. Ele pode não o encarar como um texto espiritual, mas esse texto é conhecido como o maior poema de amor que já foi escrito. Ruth, lá em Ruth e Noemi, o romance de Ruth com Noemi, eu digo romance, não romance de casal, tá? Mas o romance de amor, de dedicação. É tido como a maior dedicação de amor de uma pessoa para com a outra. Aonde você for, eu irei também. Aonde você deitar, eu deitarei. O teu povo será o meu povo. Né? Tudo que ela deixou. Mas aqui é o poema. Aqui, né, nesse poema aqui, é onde o apóstolo Paulo, ele vai falar isso aqui, e ele vai ser iluminado ou instruído pelo Espírito Santo de Deus, para que ele possa falar essas palavras. E todo escritor, ele tem conhecimento do que está falando no texto, e ele tem, e é interessante, irmãos, que nós devemos pegar este hino, é um hino de amor cristão, mas ele pode ser aplicado também para o amor secular? Pode, e é feito assim, porque, irmão, se os relacionamentos, seja ele de todas as esferas do relacionamento, de pai para filho, de filho para pai, né, o relacionamento seu pela humanidade, aqueles da sua mesma espécie, né, ou seja, nós podemos encaixar isso como o amor ao próximo, sempre o amor àquele que está do teu lado, e o amor, mesmo o amor, né, de marido para com mulher e de mulher para com marido, se forem seguidas todas estas regras, que o apóstolo Paulo ele fala aqui, em 1 Coríntios 13, teríamos muito mais chance de obtermos sucesso nos nossos relacionamentos. Porque ele vai dizer aqui que ele poderia ser o maior poliglota, falar todas as línguas. E ele vai dizer que ele poderia falar todas as línguas conhecidas na terra, as línguas presentes, as línguas extintas, as novas línguas que surgirão no futuro. Ele diz que mesmo se ele falasse até as línguas dos anjos, que é a língua de extraterrestre, porque os anjos são extraterrestres, né? Falasse a língua dos céus, a língua de que é falada nos céus. E ele vai dizer que se não tivesse amor, não valeria de nada.
não valeria de nada. Tudo isso que ele tem, ele vai continuar citando. Eu poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do lugar, mas se não tivesse amor eu não seria nada. E na sequência ele vai dar outros exemplos de coisas que seriam dons espetaculares do ser humano. Talvez dons que nós podemos ver que quem gosta de história em quadrinhos só pudessem ver nas histórias em quadrinhos. Né? O dom do super-homem de ter força inigualável, né? O dom dos super-heróis. E ele vai dizer que ele poderia ter todos os dons e as qualidades e a força dos super-heróis. Mas se ele não tivesse amor em tudo isso que ele está fazendo, não teria efeito algum. E quando ele dá as qualidades aqui, ele vai falar: poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não adiantaria de nada. Ele vai colocar aqui, no 1, no 2 e no 3, coisas que são totalmente, eu não diria que almejada por nós, mas coisas que talvez num outro mundo, numa outra realidade, se nós atingíssemos essas coisas, que eu falo na outra realidade, no mundo dos super-heróis, se nós atingíssemos essas coisas talvez que nós gostamos, que achamos bonito, mas que não está ao nosso alcance, mas se por um acaso viesse a ter o dom de fazer essas coisas assim, extraordinárias, dons extraordinários, e logo no 4 ele vai começar a colocar outros itens que o amor, ele vai desenvolver. Estes sim, eles já são alcançáveis para nós. Talvez ele saia de uma esfera inalcançável para nós, os simples mortais, mas que existe apenas no mundo fantasioso. Mas agora ele pega e dá eu não vou dizer o termo baixar, mas ele coloca numa posição que nós alcançamos, podemos alcançar. Quando ele fala: o amor é paciente, ele é bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. É algo que nós podemos alcançar? Porque quando ele coloca a questão do paciente, do bondoso, ele está falando de relacionamentos, aonde eu, executando estes itens, a paciência, a bondade, e aqui ele coloca algo que, quando nós pegamos o antônimo dessas coisas, o antônimo dessas coisas não nos beneficia, mas a prática disso, ela nos beneficia e nos leva a viver melhor. E ele tinha essa ideia de que nós, os cristãos, desenvolvêssemos isso também no seio da igreja, ou no seio da igreja. Porque ao desenvolvermos isso no seio da igreja, nós respigaríamos na nossa vida secular, individual, e nos beneficiaríamos disso a ponto de sermos olhados pelos outros, né? Quem ama não é grosseiro. Eu gosto muito aqui dessa tradução, porque ela
ela simplifica, né? Quem ama não é grosseiro. Eu posso utilizar isso no meu relacionamento? Eu te convido a levar a tua mente em todos os seus âmbitos de relacionamento, trabalho, né? Serviço, filho, pai, esposa, vizinho. A palavra grosseiro aqui, eu gostei muito quando eu vi ela aqui, né, nesse texto, pelo fato de que ela é muito presente, ela pode ser evitada muitas vezes no nosso dia a dia. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Eu sempre falo assim, há um tempo atrás eu tenho aprendido que quando você está numa mesa de comida, que você... ontem mesmo eu estava vendo no Instagram de uma menina que trabalhou comigo, e ela faz questão de postar todas as mesas que ela arruma para poder comer com a sua família. Cara, é muito da hora. Eu falei, gente, que coisa da hora. Eu duvido que alguém senta naquela mesa bonita daquele jeito, calancudo. Ela não abre mão de toda a mesa dela, tem uma flor, o guardanapo dobrado na posição certa. Olha, é muito legal. E eu comecei a olhar aquilo e eu tenho aprendido assim, que quando você arruma uma mesa tão bonita para comer com os seus, aí quando você está ali, alguém dá um tapa no copo e derrama tudo em cima e molha tudo. Qual que é a nossa primeira reação? É enxotar, é brigar com aquele que derramou o copo. Você não tem jeito não para, fica pulando para todo lado, é por isso que derrama. Eu tenho aprendido que quando isso acontece, fique quieto, porque aquele que derramou já está chateado por ter feito aquilo. E você vai em cima ainda dá aquela cacetada na pessoa, ainda... Não é? Ele já está triste por ter feito, eu não queria ter feito. Nossa, arrumaram tanto aqui, tanto bonitinho, e eu talvez com o meu estardalhaço, com a minha... Né, e aconteceu isso. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando faz o que é certo. Faz o que é certo. Isso dá alegria, não é? De você muitas vezes não ficar contente com aquilo que talvez o teu filho faça, ou o filho não fica contente com aquilo que o pai faz, mas quando ele chega para você e fala assim, pai, eu não estou mais fazendo aquilo traz alegria, porque você não está contente com aquilo errado que ele tem feito, mas quando ele fala assim para você, olha, pai, eu deixei de fazer isso, aquilo dá alegria em nós. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. É um versículo que apenas ele daria para você desenvolver sobre suportar com fé, daria um sermão, esperança daria outro sermão, paciência daria outro sermão, né? Mas a nossa ideia aqui não é discorrer sobre isso, é por isso que eu falei que é muito pretensioso desenvolver esse texto em apenas alguns minutos. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Aqui ele vai colocar alguns dons, e ele vai fazer questão de frisar em primeiro lugar aqui que o amor ele é eterno. O amor ele nunca acaba. E depois ele vai citar outros itens aqui a respeito dos dons espirituais. Todos eles acabarão. Irmãos, no céu não vai ter dom de cura. Na eternidade não vai ter o dom da fé. Na eternidade não vai ter o dom de falar línguas. Não vai ter o dom de interpretar línguas.
Na eternidade eu não vou precisar de profetizar. Na eternidade todos os demais dons passarão, porque todos esses dons nós precisamos, o apóstolo Paulo faz questão de citar aqui, que nós precisamos para usar aqui, entre nós, na propagação da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos de usar esses dons aqui, mas no céu nós não precisaremos mais deles. Eu vou precisar de fé no céu para quê? Se a minha fé é para alcançar o céu. Eu vou precisar da fé da esperança, Eu vou precisar do dom da cura no céu para quê? Se no céu eu não fico doente. Aqui sim eu fico doente. Eu não vou precisar desses dons, eu vou precisar de dons de língua no céu para quê? Eu vou interpretar o que no céu, se lá eu terei conhecimento de toda a língua que existe. E falarei até a língua espiritual, a língua do céu. Eu não vou precisar de nada disso no céu, mas eu vou precisar aqui. É por isso que o apóstolo Paulo ele faz questão de estar dizendo para nós utilizarmos algo que é eterno aqui entre nós. Porque, irmãos, fazermos a opção por Cristo e vivermos uma vida com Cristo, a Bíblia ela nos diz que nós estamos vivendo um pedacinho do céu na terra. E por isso executarmos estas coisas. E ele vai dizer assim, pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais, ele vai falar a respeito de dons espirituais do céu, e ele depois vai falar também que dom de conhecimento, terra. Ele vai dizer que todos os dons de lá, os dons de cá, eles são dons que são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Imperfeito na terra, perfeito no céu. Não precisaremos mais do imperfeito, porque vai desaparecer, porque nós estaremos face a face com a perfeição, com tudo que é perfeito. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como a imagem imperfeita num espelho embaçado. É interessante que a gente eu estava notando isso esses dias, e pregador é assim, pregador ele olha para tudo quanto é lugar, e tudo quanto é lugar é notícia de jornal, irmão atravessando a rua, experiência, tudo isso ele pega. O pregador, tudo isso são temas que ele pode desenvolver. E eu estava vendo esses dias aqui, eu estava num lugar aqui de cima, aqui onde a gente tem um buffet, e lá tem um espelho, que eu instalei esse espelho mais ou menos uns 20 anos atrás. E é interessante você ver o desenvolvimento desse espelho, ou vamos colocar a degradação desse espelho. E você vai ver que ele começa a ter uns problemas assim nos cantos, em cima, e ele vai dando vários furos, furos por trás que tira o refletir dele. E ele vai começando a dar um furo aqui, dar outro furo ali, e daqui a pouco ele está incompleto. Se você olha assim, será que eu estou bonito? Você olha, não, aquela imperfeição está, eu tenho que, não, aqui a posição está melhor. Não, aqui a posição saiu daquele furo que ele tem, ou saiu daquele embaço que ele deu. Ele começa a ficar, assim, embaçado e não mais perfeito como foi no dia que ele foi instalado. Ele começa a dar alguns problemas aqui, ele vai falando assim, olha, agora o que vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Esses dias de frio, o que acontece quando você toma banho com chuveiro bem quente, depois você vai olhar no espelho? Está embaçado, você tem que passar a mão assim, aí você consegue se ver, mas não com aquela nitidez. Você sabe muito bem, nós sabemos o que é um espelho embaçado.
Ele diz que nós aqui agora nós vemos isso, as coisas espirituais nós vemos ainda como embaçado. Quantas dúvidas nós temos do mundo espiritual? Quantas incertezas nós temos do mundo espiritual? E passa pela cabeça de muitos até se perguntando assim, será que realmente a eternidade existe? Dependendo do momento que você está vivendo na vida, dependendo da tragédia que você está vivendo, você questiona as coisas espirituais, questiona Deus, questiona as ações de Deus, porque nós vemos assim meio que imperfeito as coisas, não é bem claro, mas ele fala que agora o meu conhecimento também é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Ao contrário, quando a Bíblia fala que Deus nos sonda e nos conhece, né, desde o ventre da mãe, nós não temos segredos nenhum para Deus. As nossas deficiências de caráter, elas são totalmente conhecidas por Deus. As nossas coisas boas também que nós temos, que nós somos também pessoas boas, mas somos imperfeitos, é tudo conhecido de Deus, mas o contrário não é. Não é, e ele faz questão de falar aqui, mas depois conhecerei perfeitamente assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem 3 coisas, ok? A fé, que é para eu chegar a Deus, a esperança. A palavra esperança, irmãos, é uma palavra espiritual. Quando nós falamos assim, eu tenho esperança de comprar uma casa um dia. Eu tenho, esse termo, ele é do verbo esperançar. O verbo esperançar eu posso usar. Agora, quando eu falo eu tenho esperança de vida eterna, a palavra é esperança, por isso que ele fala aqui, a fé, que é para eu chegar no fruto da minha esperança, que é a vida eterna, e o amor. Né? E também, se você quisesse resumir isso tudo aqui, ele também está falando assim, olha, com essas 3 coisas eu poderia viver muito bem aqui. Eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho fé para chegar no céu e também para executar essa fé aqui. Eu tenho fé que eu vou conseguir isso, eu tenho fé que eu vou conseguir, eu tenho fé que eu vou chegar, eu tenho fé que eu vou ir, eu tenho fé disso, eu tenho fé daquilo. E, por fim, o amor, porém o maior deles é o amor. Ou seja, o único que vai sobreviver, que vai ser necessário na eternidade é o amor. Amém? Amém. 2 minutes. O pessoal da música tinha mais uma? Mas não quiser, Não, é assim, nós vamos cantar, só que não vai ser transmitido porque nós só temos 2 minutos, né? Então, a não ser que reinicie de novo, tá bom? Então nós vamos chamar aqui os irmãos de louvor, se tem mais uma música, vamos cantar mais uma música. Mais uma hora. Aí quando reiniciar tem mais 1 hora, mas nós não vamos utilizar não. Assim que os irmãos da música terminarem a música, nós estaremos dando a bênção pastoral e encerrando o culto desta manhã, tá bom?